Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em sua vida nesse dia. É uma alegria podermos dar sequência à nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse e hoje falando de um tema de grande importância, assim, o qual não teria o porquê, não simplesmente do Apocalipse, mas de toda a Bíblia, onde fala sobre o personagem central. Cristo é o personagem central, não simplesmente como mencionei no que diz respeito ao Apocalipse, porque diz que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, ou que brevemente deve acontecer, mas em todo o contexto e plano da salvação e redenção. O Deus que geralmente as pessoas no geral conhecem do Antigo Testamento é o próprio Cristo. Depois da entrada do pecado, o elo de ligação entre o eterno soberano e a terra é através de Cristo, seu Filho, através dos anjos, através das obras criadas também, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia discurso a outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes até os confins da terra. Mas a revelação plena, de Deus, onde pôde mostrar a medida que nós somos capazes de absorver, é Cristo. O próprio livro de Hebreus fala que, havendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Cristo, pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas criadas, o que juntamente com o Eterno criou todas as coisas. Na sequência, aqui do próprio capítulo 1 ainda, falando sobre a dedicatória das 7 igrejas da Ásia, o versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então ele está mencionando o Eterno, o soberano inicialmente, os 7 espíritos, a maneira como o Senhor e seu Filho se faz presente, sua onipresença, os 7 espíritos de Deus, a maneira como Deus se revela. E ele fala, o verso 5 ainda, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E quem é ele? Ele fala ainda, fechando o versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertou a você e libertou a mim, dos nossos, dos seus e dos meus pecados. Ele fala ainda que nos constituiu, versículo 6 do capítulo 1, reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa é a mensagem de introdução inicial, falando do personagem central, de Cristo, como o elo de ligação entre o céu e a terra. Isso é muito importante, até mesmo o Jacó, na sua visão, ele vê uma escada que ligava os céus e a terra, anjos subindo e descendo, o elo de ligação, meio. O próprio Cristo também menciona, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O versículo 7, ele faz uma mensagem importante, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Ele diz, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele abrange aqui não somente a mensagem inicial, da qual nós vamos ver, essa visão do Cristo glorificado, mas perfaz até a segunda vinda, a restauração de todas as coisas. Eu já li o versículo 9, onde ele diz que estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus, lemos isso no último estudo. Mas ele fala ainda no versículo 10 que achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele estava, quem sabe, em meditação, em comunhão no dia do Senhor, o sábado, o memorial da criação, onde até mesmo está escrito que se todas as pessoas no mundo inteiro tivessem sido fiéis ao Senhor, em sua palavra, do qual ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, nunca teria tido um lugar, um local para um ateu ou incrédulo, porque ali nós conhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o mantenedor. Ele diz que achava-se em espírito no dia do Senhor, e houve uma voz, e essa voz diz a ele,
O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas da Ásia, literalmente, do qual o próprio apóstolo teve o privilégio, quem sabe, de pastorear, mas também que representam 7 períodos, desde a fundação da igreja até a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. O versículo 12 ele diz ainda que voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, longas, cingindo a altura do peito, com um cinto de ouro. Então ele tem uma visão não do Cristo de dor experimentados no trabalho, quem sabe aquele Cristo de Isaías 53, onde diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor, onde diz que ele estava sem parecer, sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, homem de dores, e diz que dele não fizemos caso algum. Mas aqui ele vê um Cristo glorificado, cheio de luz, de glória. O versículo 14, ele diz ainda que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O versículo 15, ele diz ainda que os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. O verso 16 ainda ele fala que tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em sua força. Então imagine agora João, quem sabe com grandes perguntas, questionamentos, que isso é natural do ser humano, nós, pecadores, assim como o próprio Moisés, quem sabe no limiar da terra prometida, e o Senhor diz: olha Moisés, você não vai entrar. 40 anos de peregrinação, onde abriu mão, ele até diz em Hebreus, o apóstolo escrevendo sobre ele, de que ele teve por maiores honras o vitupério de Cristo do que as glórias do Egito. E ele agora no limiar da terra prometida, ele diz: olha, você não vai entrar. Quem sabe que questionamentos, perguntas, ali sem respostas. E quem sabe João também: Senhor, eu estou aqui, ilhado, afastado daqueles que amo, da tua igreja, de poder pregar, de falar, e o Senhor então em resposta, quem sabe, aos seus questionamentos, traz para ele essa maior visão, glória do próprio Cristo agora glorificado. E não é de admirar de que aqui no versículo 17 diz que quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Essa glória, essa majestade mais brilhante que o sol, todo esse simbolismo, não simplesmente de ver essa glória, mas de símbolos também representando toda a majestade, o poder, o domínio, onde fala aqui de realeza, santidade, eternidade, da onisciência de Cristo e todas essas glórias que é própria de Cristo como Filho de Deus. A autoridade, soberania e toda a sua majestade. Ele diz que quando vi, cai aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno, a sepultura, não vai mais prevalecer. Até mesmo a pergunta em Coríntios: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O último inimigo a ser derrotado, a morte. Cristo, ele venceu, e ele dá a garantia de que você e eu também, nós poderemos vencer. Diz que eles o venceram pelo sangue, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo. Por isso ele recebe tamanha honra de Deus, de receber adoração, glória, o personagem principal de todo o contexto da salvação, não somente do Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus. Que o Eterno abençoe a você ricamente, que venhamos tributar a honra devida a Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele seja o personagem principal também em minha vida, o primeiro, o último, o melhor, o mais importante.
Antes de nós entrarmos no primeiro momento do Apocalipse, queremos trabalhar alguns pontos no contexto histórico, também promessas, e aliás no próximo estudo vamos falar sobre promessas ao vencedor, a quem vencer. E depois então no segundo momento vamos trabalhar um texto profético, as mensagens que têm todo o seu simbolismo, as aplicações no contexto histórico, desde a fundação da igreja até a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar neste momento. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, a tua proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Rogamos a unção do teu Santo Espírito em nossas vidas e que a cada dia nos ajude a permitir que o Senhor seja o personagem principal em nossas escolhas, decisões, em tudo aquilo que fizermos na nossa vida diária. Dá-nos a tua paz a cada dia, dá-nos a tua direção, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.